Pois é, galera, finalmente aí o vídeo com a análise do episódio 5 da sexta temporada de Game of Thrones. Essa análise demorou muito para sair, eu acho que ninguém mais se comove aí com o Rodedor. Eu tive que superar aí alguns problemas que eu tive, mas finalmente essa análise está pronta. Vai ser dividida em dois vídeos, onde na primeira parte eu irei falar dos outros núcleos de Westeros e na segunda parte eu vou focar nos acontecimentos de Bran. Então, para não perder nada, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Na ordem dos acontecimentos desse episódio, esse episódio começa com uma carta que Sansa recebe de Midinho. Nessa carta, Midinho marca um encontro com ela na Vila Topeira e eles se encontram finalmente depois de todos os acontecimentos que rolou lá em Winterfell com Ramsay. É a primeira vez que a gente vê Midinho acuado. Ele está muito sem jeito, sem saber como lidar com a Sansa mais determinada, mais com uma clareza maior dos fatos. Há uma frase interessante que ela fala. Ela diz para ele que se ele não sabia o que Ramsay ia fazer com ela, ou ele é um estúpido, ou ele é inimigo dela. Ou seja, em nenhuma das duas situações ela quer como seu aliado, como seu amigo. É uma frase realmente interessante que bota Midinho numa situação meio que sem jeito, sem ter como lidar. Mesmo assim, ele ainda consegue se sair daquela situação e colocar uma pulga da dúvida na cabeça de Sansa. Ele vai saindo e fala... o seu meio-irmão, como querendo aí meio que atrapalhar a relação dela com o Jon. Eu havia comentado que eu achava que Sansa iria aceitar o apoio de Midinho, já que ela não está podendo recusar soldados. Apesar de eu achar que ela poderia ter aceitado, mas eu acredito que foi melhor o que ela fez. Realmente não dá para ela confiar num cara que fez o que fez com ela. É melhor ela agora construir a própria história dela. Mas eu acho que Midinho ainda vai ter uma participação nessa guerra, talvez aí juntando com o exército dos Tully, e vamos ver o que é que vai acontecer. Indo lá para Braavos, a gente volta para uma cena meio longa do treinamento de Arya. Esse treinamento de Arya está se repetindo em muitos episódios. Eu não estou gostando muito, porque eles estão todos os episódios eles estão focando um pouco no treinamento de Arya. Ou vai acontecer algo muito foda no final dessa temporada com Arya, uma reviravolta, uma volta dela para Westeros, ou eles só estão perdendo minutos, porque a gente já viu os 3 episódios de treinamento dela de luta. E agora veio mais um treinamento de luta. A melhor parte dessa parte dela foi Jaqen H'ghar explicando a origem dos homens sem rostos que vinham desde a antiga Valyria e fundaram Braavos e tal. Isso foi legal. A cena do teatro eu achei muito longa mesmo. Perderam grandes minutos ali que dava para ter explorado mais outros núcleos. Mas foi interessante ver como a história se distorce, né? Tipo... o que é que estavam retratando de Ned, de Sansa e dos acontecimentos lá de Porto Real. Uma coisa que Arya viveu e agora ela está vendo aquilo ali meio que numa comédia. Foi interessante ver isso, mas eu achei que foi muito longo. O fato é que Arya recebeu a missão de matar uma das atrizes daquele elenco ali. Vamos ver o que é que vai dar nessa missão dela. Eu acho que ela vai cumprir essa missão, ou pode ser que dê uma merda muito grande. Pode ser que quando ela chegar para cumprir, essa mulher fale alguma coisa, ela ouça alguma coisa. Não sei bem o que vai acontecer. Eu acho que é provável que ela cumpra e o Jaqen passe para ela outra missão mais difícil ainda. Vamos ver aí. Deixem nos comentários o que é que vocês acham. Agora vamos para o núcleo dos Greyjoy. O que é que aconteceu com os Greyjoy? Teve a Assembleia dos Homens Livres, que nos livros é um momento bem épico. Na série eu achei que ficou pouco impactante, apesar de eu ter gostado pessoalmente do resultado. Mas não me passou tanta emoção. Eu gostei do discurso do Theon, foi um discurso que eu gostei. Ele realmente conseguiu passar uma moral para a Asha. Ela já tinha um grande apoio para Yara. Ela já tinha um grande apoio e ele conseguiu passar mais uma força ainda para esse apoio dela. Mas a chegada do Euron não foi tão impactante como eu achei que seria. A parte que eu mais gostei foi ele falando lá de Daenerys. Eu achei legal ele falando, tal, mãe dos dragões e tal. E o plano dele mais ou menos, só que eu achei meio que sem impacto. Depois o batismo dele lá, não foi tão legal assim. Apesar de eu ter tido um susto, eu achei que ele tinha morrido. Ele passou muito tempo ali para voltar, né, do afogamento. Eu achei que ele tinha morrido, mas meio que não me comoveu tanto. Mas eu gostei da sacada da Yara ter pego a ideia dele de ir atrás da Daenerys. O que é que eu acho que aconteceu? Ela até pergunta a ele o que é que ele sabia da mãe dos dragões e tal. E ele começa a contar lá que ela tinha um grande exército, que ela odiava os reis de Westeros, tinha 3 dragões
e que ele iria pegar o apoio dela. Eu acho que a Yara pegou a ideia ali no ar, pegou a ideia que o Euron deu. Ela percebeu que assim que o Euron fosse coroado, a primeira coisa que ele ia fazer era matar os dois, porque eles dois eram os únicos adversários que ele iria ter ali na ilha. E ela percebeu isso e fugiu, levou a maioria dos barcos, ou todos os barcos, e eu acredito que ela está indo para Meereen para roubar esse plano de Euron. Vamos ver no que isso vai dar. Se ela roubou todos os barcos deles, vai demorar muito para ele fazer barco. Então dá tempo para ela chegar em Meereen, eu acho. Então eu espero que ela não tenha roubado todos, tenha roubado alguns e ele ainda consiga mandar alguma expedição atrás dela, tem alguma luta no mar, alguma coisa assim. Se bem que eu acho que vai ser muita coisa e talvez eles não façam isso. Esse núcleo dos Greyjoy foi uma mistura de eu gostei e não gostei, eu gostei e eu não gostei, mas eu achei melhor do que Dorne. Pelo menos eles não cagaram tanto como cagaram em Dorne. Não tá tão ruim, não foi tão bom, mas não foi tão ruim feito Dorne. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam do que aconteceu com os Greyjoy e tal. Vamos lá para Daenerys. A gente tem uma ceninha rápida ali de Daenerys, da Arya e Jorah. Daenerys descobre da doença de Jorah, da escama gris, e ela ordena que Jorah parta em busca da cura e só volte quando achar essa cura. Então agora a gente tem um momento de Jorah que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que ele não aparece mais nessa temporada. Eu espero que não façam dele um Gendry, que ele suma e nunca mais volte. Eu espero que ele volte. Eu gostaria até de ver o que vai acontecer com ele. De repente seria legal. Eu não sei se ele vai voltar para Meereen. Ele pode talvez chegar em Meereen antes de Daenerys. Mas eu acho que ele vai sumir. Eu acho que ele não vai aparecer mais essa temporada. E ele vai atrás dessa cura. Agora, aonde ele vai achar essa cura? Se ele vai achar ou se ele vai morrer tentando, a gente não sabe. A escama gris está avançando muito rápido, porque ele já está com o braço quase todo coberto. Então logo ele vai começar a ter o corpo coberto e eu acho que quando chegar na cabeça meio que ferrou, né? Não vai ter muito jeito. Então ele tem que achar essa cura rápido ou ele vai morrer. Ainda em Essos, agora a gente vai ver lá o núcleo de Meereen e encontramos Tyrion, Varys, Missandei e Verme Cinzento em outra reunião ali falando das tretas que estão rolando dentro de Meereen. E Tyrion, sabiamente, novamente, como grande governante que ele decide que tem que, além de fazer as pazes com os mestres de escravos, né, que estavam financiando os filhos da Arpia, ele também precisa de alguém do povo que consiga falar o linguajar do povo e trazer meio que uma harmonia para a cidade. E ele, como viu que a fé de Rhaello, esqueci o nome agora, Deus Vermelho e tal, esqueci agora. O Deus do Fogo, Rhaello, está tendo um grande apoio na cidade. Ele resolveu procurar a sacerdotisa, a primeira sacerdotisa de Rhaello, para tentar fazer uma parceria e tal, uma aliança. A galera está perguntando muito se ela é a primeira sacerdotisa, então ela é mais velha que Melisandre, então ela deve ter uns 400 anos, 500 anos, quantos anos essa mulher tem? Eu acho que primeira sacerdotisa é tipo o título, entendeu? Tipo, não é que ela é a primeira sacerdotisa, mas eu acho que é o título que dão tipo Papa, a chefe da religião, o Alto Pardal, chama-se primeira sacerdotisa. Eu acho que é mais o título. Eu acho que não tem a ver com ela ser a primeira sacerdotisa. Ela tem um colar igualzinho do Melisandre, então essa mulher pode ter aí uns 200 anos que ninguém nem vai saber. Mas ela parece ser mais inteligente que Melisandre, ou Melisandre está muito derrubada. Mas ela pareceu ser mais ardilosa, e ela conseguiu ali jogar com o Varys, né? O Varys que é outro midinho da parada. É interessante perceber que os dois grandes articuladores das coisas tiveram nesse episódio um lado que a gente nunca tinha visto. Todos dois foram acuados. Midinho foi acuado pela Sansa e o Varys foi acuado por essa Kinvara. Ela fala do momento onde ele teve as partes cortadas, as partes jogadas ao fogo, que ele ouviu uma voz no fogo e ela pergunta se ele quer que ela diga de quem era essa voz que falou com ele. E Varys fica todo sem jeito e Tyrion percebe, mas acaba que ele consegue fazer ali uma aliança com a Kinvara. Eu acho que vai ter problemas aí do Varys com o Tyrion por conta dessa aliança com a Kinvara, e talvez seja por esse motivo que o Tyrion decida mandar Varys fazer alguma outra missão. Aí vem aquela teoria de que talvez ele vá para Dorne. Então vamos ver aí como é que vai rolar. Eu acho que vai ser interessante ver essa nova sacerdotisa. Ela está apoiando Daenerys, enquanto Melisandre agora apoia Jon. Vamos ver como é que vai ser isso aí, mas eu acho que vai ser bem interessante e vai dar um bom apoio para Tyrion, eu acho. Eu acho que talvez ela comece a meio que jogar com Tyrion.
Há umas teorias de que Tyrion vai começar a ter visões aí, ver umas coisas meio diferentes. Talvez seja ela que dê a ideia do Tyrion de soltar os dragões. Não sei. Deixem nos comentários o que é que vocês esperam desse núcleo aí da Kinvara. Vamos agora ver o núcleo da muralha ali, Jon Snow e os planejamentos para a guerra. Jon Snow tá meio em segundo plano, né? Poucas coisas têm acontecido com ele. Mas eu acho que agora, para o final da temporada, ele vai ter uma visibilidade maior. Eles estão ali com o mapa do norte aberto e os exércitos espalhados. Eles estão vendo quais casas apoiam quais casas, como é que podem fazer esse exército. Eu achei legal ali Davos lidando com Sansa. Sansa começa arrogante pro lado dele e Davos se mantém daquele jeito humilde que ele lidava com Stannis, sempre mostrando meio que um jeito de servir, um jeito educado de falar, apesar da ignorância de Sansa. Ele vai mostrando que ele entende das coisas e que ele não é nenhum besta, né? Ele sabe do que está fazendo ali. E eu achei legal, tá mostrou um Davos esperto como ele é, inteligente e entende das coisas. Eu acho que Sansa tá bem assessorada, vamos dizer assim. Ela tem Jon Snow, ela tem Brienne, ela tem Davos. Tem a Melisandre, que não acerta uma previsão faz umas 2 temporadas, mas pelo menos ela sabe ressuscitar os mortos, então vai servir para alguma coisa. Mas ou seja, a Sansa está conseguindo aí meio que formar a sua casa, organizar novamente, ela está com bom apoio. Jon fala que vai precisar juntar casa por casa. As grandes casas já estão apoiando os Boltons e eles vão precisar juntar as outras casas. Achei interessante uma parte que Jon falou, que ele não pode se defender dos Walkers pelo norte e dos Bolton pelo sul. Então o Jon não esqueceu a guerra com os White Walkers. Ele está querendo resolver essa guerra com os Boltons para depois se juntar para se defender dos White Walkers. Ou seja, ele não deixou de lado a parada da Patrulha da Noite, né? Ele está querendo resolver uma bronca para depois cuidar de outra. É esperto da parte dele, mas tem que ser rápido, né? Daqui a pouco os White Walkers estão chegando aí na porta dele. Há uns olhares meio estranhos entre Sansa e Jon, no momento em que Sansa fala que Jon não é Stark, mas ela é. Aí depois ela meio que tenta se corrigir, dizendo ele é tão Stark quanto Ramsay é Bolton, aí fica pior ainda. Mas eu não acho que a Sansa... Tem muita gente perguntando, pô, a Sansa tá desconfiando do Jon, a Sansa não tá sendo tão sincera com o Jon. Na minha opinião não é isso, pô. Tipo, pô, a Sansa se deu mal a temporada toda, série de Game of Thrones. Ela está começando a melhorar agora. Mas ela teve muitos problemas, pessoas que ela confiava traíram ela. O Midinho ela confiou, o Midinho traiu ela. Todos ao redor dela traíram ela. E ela nunca foi tão próxima de Jon. Então, ela sabe que ela tem que estar ligada com todo mundo. E eu acho que a única coisa que Sansa aprendeu é que ela não pode confiar em ninguém. Então, como é que agora que Sansa finalmente aprendeu a maior lição da vida dela, ela agora vai justamente desperdiçar isso? Não, eu acho que ela está certa em ser cuidadosa, em ser receosa, mas ela já falou várias vezes que confia no Jon, ela fez um casaquinho de pele pro Jon, vamos ter cuidado, né? Feito o Midinho falou, ele é meio irmão dela. Não é que ele vai trair ela, mas uma coisa é você, outra coisa é ser meu irmão, outra coisa é seu irmão. Então, a maior lição de Game of Thrones é nunca confie em ninguém. E Sansa pelo menos isso aprendeu. E eu fico feliz dela ter aprendido isso. E ela só tá ligada, ela não tá desconfiando do Jon, ela só tá esperta com as coisas, tá atenta ao que tem que ser feito, tá sabendo guardar informação, liberar informação na hora certa. Mesmo que ela não tenha dado informação ali de que foi Midinho que deu a notícia a ela do exército Tully, mas ela pode não ter dado porque tinha outras pessoas ali. Ela pode não querer revelar que ela tem uma proximidade com o Midinho, ela pode não querer revelar que tem um apoio aí dos Arryn. Então é só um jogo, é o jogo dos tronos. Eu acho que tem que ser feito assim e é isso que eu espero de Sansa. Ainda bem que ela não tá aí jogando tudo boca fora, ela tem que ser assim mesmo. Uma pausa para ressaltar aí o chip de Brienne e Tormund. Mais uma vez aí Tormund dando umas olhadas para Brienne, mas agora infelizmente Brienne vai partir e a gente não vai ver esse chip acontecendo, mas foi legal enquanto durou. E para finalizar esse núcleo, a gente vê Ed Doloroso se conscientizando que ele agora é o senhor comandante da Patrulha da Noite. Muito bom, pelo menos Ed terminou como comandante da patrulha, isso é legal. E ele diz, fecha a porra do portão, fecha o maldito portão. É legal, gostei de Ed terminando como o senhor comandante. Foi bom, pelo menos isso eu gostei bastante ali no final do núcleo da muralha. Então pessoal, vamos aí para a parte 2 do vídeo. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar aí o que é que você achou desses núcleos. Passei aqui bem rápido porque agora a gente vai ter um monte de coisa para falar sobre Bran. E até o próximo vídeo.